Fala galera, meu nome é Arthur Soares e eu sou membro desse timaço que é os Embaixadores das Finanças. E cara, hoje nesse vídeo um pouquinho mais curto, diferente do que a gente se propõe a fazer normalmente, a gente vai falar aqui sobre o que é um IPO, uma sigla que aparece muito no dia a dia, ainda mais quando você já é um investidor, e se você não é investidor, você já deve ter ouvido alguma grande empresa fazendo um IPO. Então vamos ver o que se trata esse termo IPO e como é que ele pode impactar nos seus investimentos. Então, vamos entender aqui o que essa sigla ela significa. Ela significa Initial Public Offer, ou seja, uma oferta pública inicial. É óbvio que nem toda empresa, cara, ela vai entrar na bolsa diretamente já listada. A empresa ela não é criada e automaticamente colocada na bolsa sem que ela passe por um processo de IPO. Ou seja, são ali empresas que já amadureceram um certo ponto, que já estão ali num certo nível, num estágio maior ali de tamanho, e aí sim elas se listam publicamente na bolsa para terem suas ações negociadas diariamente nos pregões da bolsa de valores. Então elas vão ser empresas que têm já uma maior qualidade, e por isso que a gente fala que a bolsa é um ótimo instrumento para você se tornar sócio de boas empresas, porque lá a gente vai ter empresas que já passaram por todo um processo de seleção natural que as empresas passam, por assim dizer, e que elas já estão ali, né, publicamente listadas, porque, cara, elas já conseguiram se provar no tempo e você pode se tornar sócio delas comprando uma, duas, três ações. A partir de uma ação você já é sócio de uma empresa. Então, cara, a gente vai entender aqui também um pouquinho dos problemas de você investir em empresas de IPO, que é um tema muito quente. Por exemplo, quando a gente fala de rumores de um IPO do Nubank, quando a gente fala de um IPO aí que subiu 70%, 80% num dia, as pessoas ficam muito tentadas, por ser um tema muito quente, algo muito novo e que muita gente fala, a investir. Então, cara, vamos falar aqui um pouquinho do primeiro problema do IPO. O primeiro problema do IPO é justamente a falta de dados para você analisar. Porque, cara, é muito mais fácil, muito mais seguro, por conta da consistência, encarando uma segurança como probabilidade de você ganhar, quando você vai investir em uma empresa que já está publicamente listada, como por exemplo aí a VEG, que já está há mais de 30 anos listada na bolsa, há mais de 40 se eu não me engano, do que numa empresa que abriu capital ano passado. Porque a gente pode dizer que uma empresa ela é totalmente diferente depois que ela lista. Ela muda muito da empresa que ela era antes para a empresa que ela vai se tornar depois, por conta de uma pressão dos acionistas para que ela entregue resultado. Aí é que a gente vai conseguir separar, depois de um certo espaço de tempo do IPO dela, os gestores competentes, as empresas alinhadas com os acionistas das empresas que só fizeram IPO para captar o teu dinheiro e para usar ele de maneira inadequada, beleza? Então, a gente vai estar falando aí, né, na minha opinião, eu, Arthur, eu gosto de esperar, né, no mínimo 5 anos para fazer investimento em uma empresa de IPO. Não sei vocês, mas eu acho esse o tempo ideal para isso. Então, eu espero lá uma janela de 5 anos para poder ter dados para analisar do que ela prometeu dentro da sua oferta pública inicial e do que ela entregou ao longo desse tempo, que eu já considero um tempo ali de longo prazo, para mais de 5 anos. Outro problema não é só na qualidade, na consistência das empresas, mas também ali no preço. Cara, a gente estava falando de pessoas, controladores, sócios, acionistas, que criaram a empresa, estão lá desde o início, ou que foram entrando no começo dela, que vão vender a ação. E também de bancos de investimento, de corretoras que ganham um percentual do preço que eles forem vender a ação. Então, a todo momento, eles vão tentar puxar o preço da ação lá para cima. Lembrando que eu estou falando aqui de você saber diferenciar preço de valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, cara, esses vendedores da sua participação na empresa, eles vão tentar puxar e levar esse preço lá para cima. E, cara, eu encaro o preço como sendo ali um fator muito determinante para o meu retorno a longo prazo. Porque meu retorno, aliás, o preço futuro de uma ação, ele é uma função do preço de hoje. Quanto maior o preço que eu pago hoje em relação ao valor que a empresa me entrega, menor vai ser o meu retorno. E quanto menor esse preço, maior. Essa sacada é genial para você fazer investimentos em ações. Então, olha só, eu estou falando aqui de um processo que é muito necessário para criar diversidade, para você poder ter mais empresas listadas na bolsa, que, porém, não acho que seja o mais adequado
as empresas de IPO para um investidor comum botar o seu dinheiro. Se for botar, que seja uma empresa que você conheça muito bem, que seja uma empresa ali que você sabe que nem todo mundo está olhando, que o preço está adequado e que seja de fato consistente. Porque eu, pelo menos no meu método, eu acredito que todo mundo aqui também queira comprar empresas boas a preços razoáveis, pagando um preço justo nela, sem exagero para cima, senão vira um mau negócio, e sem com que a empresa seja muito sucateada, para não acabar levando uma empresa ruim também. Então, galera, esse foi o vídeo, isso que é um IPO, e esses são os perigos que eu falei aqui anteriormente sobre IPO. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, @embaixadores das finanças. E se você também ainda não se inscreveu, já clica aqui no inscrever-se, clica no like e no botão de compartilhar para você enviar esse conteúdo para mais pessoas, para que esse conhecimento transborde e mais pessoas tenham acesso a ele. Valeu, falou e até a próxima!